Eu fico me perguntando o que eu faria se eu houvesse ganhado a Palma de Ouro no Festival de Cannes e depois houvesse rapado praticamente todos os principais Oscars para o qual eu fui indicado e, no processo, quebrasse uma barreira que havia sido sustentada por tanto tempo na academia, que é a barreira da legenda, e fizesse com que o público votante escolhesse um filme que não fosse em língua inglesa para receber o principal prêmio da academia. Eu fico pensando o que deve ter passado na cabeça do Bong Joon-ho, diretor sul-coreano de tantos grandes filmes, nesse período até o lançamento de Mickey 17. A imagem que passa na minha cabeça é de uma escada, em que o artista sempre tem que estar subindo passos e, portanto, ambicionando algo maior a cada novo degrau que sobe. Mas é exatamente isso que o diretor sul-coreano não faz em Mickey 17. Uma adaptação que conta a história do personagem interpretado por Robert Pattinson, que tem a oportunidade de viver duas versões deste personagem. Antes que eu chegue aí, o personagem título, em razão de uma dívida, precisou negociar a sua própria vida, transformando-se em indispensável. Basicamente, ele é responsável por realizar atividades que podem colocar a vida de uma pessoa em risco, e normalmente ele morre. E quando ele morre, o seu corpo é reconstruído e suas memórias são reimplantadas. Então, Mickey 17 significa, na realidade, a 17ª encarnação, poderia-se dizer, desse sujeito, que já morreu 16 vezes durante uma exploração em um planeta remoto que uma grande companhia pretende colonizar. Mickey 17 é dado como morto e o Mickey 18 é impresso. Só que o que acontece é que Mickey 17 não morreu. E quando ele retorna para as instalações dessa companhia neste planeta, ele encontra o seu alter ego, o 18. Só que eles não podem conviver juntos porque isto é proibido por uma lei. Então eles começam a dar um jeito de permanecer vivos. Esta é só a ponta do iceberg de uma história que envolve muito mais coisa e muito mais personagens. Uma história que recicla alguns dos principais elementos temáticos e formais do cinema do autor. Por exemplo, a luta de classes, o capitalismo predatório e até onde ele pode nos levar em sua busca por poder, personagens tirânicos e despóticos, como aquele interpretado com muito divertimento e irreverência e sátira por Mark Ruffalo, e Toni Collette, que está aqui fazendo o papel que talvez em um outro cenário fosse interpretado pela Tilda Swinton. Além desses elementos temáticos, a gente tem os elementos formais que se repetem, como a maneira com que a direção concilia gêneros diferentes. A comédia de humor ácido e satírica, a ficção científica, a ação e, além disso tudo, importando elementos que nós já vimos anteriormente na obra do autor, como em O Hospedeiro, como em Okja, como em Snowpiercer. E não só dessas três obras, mas também dialogando com Tropas Estelares de Paul Verhoeven ou com A Chegada do Denis Villeneuve, mostrando tanto a importância da comunicação com aqueles diferentes, quanto também mostrando como aqueles que inicialmente nós encaramos como monstros, na verdade, não são os monstros. Mickey 17 é ambicioso, mas ele é ambicioso dentro daquilo que ele se propõe a ser. Ele não é ambicioso dentro de uma lógica de parasita que nos leva a pensar em prêmios. Ele é ambicioso em fazer o espectador sentar na sala de cinema por 2 horas e um pouquinho, rir, porque tem muitos momentos engraçados no filme, sobretudo apoiados na ótima atuação dupla de Robert Pattinson, que é um ator que desde Crepúsculo nunca me decepcionou em papel algum. E não é apenas ele. Um outro elemento formal que até esqueci de mencionar e que retorna nesse filme são os personagens caricaturais criados por Bong Joon-ho, mas personagens que, a despeito da caricatura, são incrivelmente perigosos e nefastos. Personagens em que nós não podemos confiar, seja por sua ganância, como aquele interpretado pelo Steve Yeun, ou então que nós não podemos confiar porque eles têm uma maneira bastante particular de enxergar o outro indivíduo, que é desumanizando-o,
como o personagem do Mark Ruffalo e da Toni Collette. Mas, como eu ia dizendo, é um filme ambicioso dentro do que se propõe a ser, divertir-nos, porque a partir de filmes iguais a Mickey 17, o diretor é capaz de incutir os valores que ele quer discutir. Porque se em Parasita a questão das classes era elevada a uma potência mais dramática, aqui, ao nos obrigar a pensar no futuro, nós vemos formas de exploração diferentes e mais ainda desumanas do que nós encaramos nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo que dialogam com os dias de hoje. E nós vemos isso sem uma tentativa de empurrar a goela abaixo do espectador uma verdade sobre o sistema, mas em apenas discuti-lo utilizando de uma direção muito afiada, de uma direção muito consciente. E como é bom ver um diretor que tem tudo sob controle, né? Um diretor que é capaz de equilibrar pratos que são gêneros diferentes um do outro, tornando a sua narrativa cada vez mais original à medida que ela avança. Mickey 17 pode ser mais Okja do que Snowpiercer ou O Hospedeiro. E tá tudo bem. Bong Joon-ho não tá obrigado a fazer Memórias de um Crime ou Parasita a cada novo filme. Ele também tem um momento de poder esticar a perna, poder se divertir com aquilo que ele produziu, e enquanto está fazendo isso, criando filmes que nos divertem, nos empolgam e nos obrigam a pensar. O filme está em exibição nos cinemas e para ele eu dou 3,5 estrelas em 5. E se você se deparar com o Márcio 17, não deixe de entrar no canal dele, inscrever-se e acompanhar as críticas que ele posta todas as semanas dos lançamentos.